Carta à igreja em Tiatira, Apocalipse 2:18, diz assim a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao metal que brilha. Conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e a tua perseverança. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Farei que ela adoeça. Guarde bem esse versículo. Farei com que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Olha o verso 23. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem essa doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. E também lhe darei a estrela da manhã, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí, tá bom, meus irmãos? A carta endereçada a esta igreja, a igreja de Tiatira, o contexto histórico ali para que nós possamos entender o porquê dessas admoestações e também dessas ameaças, é que a cidade de Tiatira era uma cidade onde havia muito comércio, e lá havia várias associações, é como se fossem os nossos sindicatos de hoje, para você ver que desde lá sindicato não presta. O tempo todo. Não presta sindicato. Jesus repreende a igreja por conta que é sindicato demais. Havia lá a associação de comércio, artesãos de linho, de capa e um monte de coisa. Só que o problema lá era o seguinte: essas associações, esses sindicatos, eles estavam associados à idolatria. Ou seja, cada sindicato tinha um próprio Deus. Por isso a repreensão aqui é contra a idolatria. O William Hendrickson, quando ele vai comentar a respeito de Apocalipse, ele diz assim, eu acho que eu coloquei a frase dele, põe ele, por favor. Olha o que ele diz. A situação era assim: se você deseja se dar bem neste mundo, precisa pertencer a uma associação. Se pertence a uma associação, sua própria adesão implica o culto ao seu Deus. Ou seja, as pessoas elas precisavam aderir, fazer parte de uma dessas associações. Do contrário, não conseguiriam vender os seus produtos. Mas a adesão a qualquer sindicato daqui já implicava num culto direto a um Deus. Lembra que quando Paulo ele repreende os gregos, ele diz, olha, vocês têm deuses para tudo. E Paulo diz, tem até aqui um altar chamado ao Deus desconhecido. Tamanho era a idolatria daquelas pessoas. E aqui também não era diferente. Havia um Deus para cada função do comércio, para cada porta de comércio aberta, para cada sindicato ali. E quando a pessoa aceitava o emprego e se associar àquele sindicato, automaticamente ela se associava ao Deus que regia aquele sindicato também. Então os cristãos que estavam ali, eles tinham duas escolhas. Uma, se associar e se transformar em idólatra, negando a sua fé. Ou a segunda, não se associar e não ter como vender e correr o risco de passar fome, de ter portas fechadas, não ter de fato nem o que comer. Então, era uma situação extremamente difícil. Por isso que Jesus vem e diz, olha, eu conheço o que vocês estão passando. No versículo 20, quando diz a respeito dos ensinos de Jezabel, o William Hendrickson também ele vai comentar da seguinte forma, que um dos ensinos desta irmã, não especificamente uma irmã, alguns dizem que é uma doutrina onde as pessoas seguiam a doutrina de Jezabel lá do Antigo Testamento. E uma das doutrinas era a seguinte, eles diziam, não há problema, não podemos fugir do mundo.
Até aí, nós concordamos. Nós aqui trabalhamos em serviços que estão inclusos aqui no mundo. Jesus mesmo diz, olha, vocês estão no mundo. Não são deste mundo, mas vocês estão aqui. Então eles diziam, não há problema, porque não se pode fugir do mundo. Só que eles iam além, diziam assim, devemos até evangelizar, estar junto com eles, porque se não estivermos com eles, no meio deles, como falaremos de Deus para eles? Só que eles usavam isso aqui de uma forma negativa. É claro, para você evangelizar alguém que não é cristão, você precisa ter contato com ele. Depende de onde você vai ter o contato. Se é no trabalho, não há problema algum. Agora, perceba como que o discurso de hoje é o mesmo. Qual que é o discurso do evangelismo paz e amor esquerdista de hoje? Que nós temos que fazer igual ao mundo, nos comportar igual a eles, para que então possamos ganhá-los para Deus. Temos que nos identificar com os pecadores. Já ouviu essa frase? E então eles começam a distorcer aquilo que Paulo diz. Fiz-me de judeu para ganhar os judeus. De sem lei para ganhar os sem lei. Usam a escritura de uma forma torta, dizendo que Jesus comeu com pecadores, então nós também precisamos estar no meio deles. Este era o ensino, e você pode perceber que é o mesmo ensino de hoje. Como nós vamos nos identificar com essas pessoas? Daí então é onde que nós vemos pessoas que dizem assim, olha, eu preciso fazer uma tatuagem no braço lá para quê? Como que eu vou pregar para os tatuados, gente? Eu preciso ter algo que me identifique com eles. Eu preciso ir ao carnaval e evangelizar lá, porque lá tem vários ímpios, é verdade? Claro, mas você tem o ano inteiro para evangelizar, daqui evangelizar no carnaval. E você sabe, há igrejas aqui da nossa cidade que tem até escola de samba gospel, com o objetivo de evangelizar. Ou será que é simplesmente para matar aquele desejo na carne que está latente dentro dele? Então ele usa o subterfúgio de, vou falar de Deus. Ainda que fale. Apesar os vídeos que eu via só entregando papelzinho, não é mais nada. Mas olha o ambiente que a pessoa está. Se nós temos que nos identificar com o mundo para ganhar o mundo, como faremos para ganhar os homossexuais? Amaremos de ré? E para evangelizar as prostitutas? As irmãs precisam ser iguais a ela? Iguais a essas moças? Precisam usar aquelas saias que você não sabe se é saia, se é cinto? Se vestir de forma vulgar? Ter relações com outras pessoas? Simplesmente por amor ao evangelismo? Claro que não. Eles distorcem passagens da Escritura e de forma sorrateira acabam tornando a Igreja de Deus libertina. Como assim? Eu cansei de ver pessoas que tentam justificar o seu comportamento mundano com base em passagens aleatórias da Escritura tirada totalmente do contexto. Como, por exemplo, você deve conhecer aquela teóloga famosa chamada Priscila Alcântara. Teóloga é brincadeira, né? Claro. Ela foi ao Lollapalooza alguns anos atrás, um festival totalmente mundano, de músicas mundanas, com o subterfúgio de temos que levar a mensagem do amor, do evangelho. Então qual o problema de ir lá? Pastor, o senhor está dizendo que há algum problema de cristãos não ouvirem músicas que não sejam religiosas, se assim eu posso dizer, né? Músicas que cultuamos a Deus. Há algum problema de nós que somos cristãos ouvirmos músicas que não sejam essas que falam de Deus? Claro que não. Depende da música. É isso que nós precisamos analisar. É que às vezes as pessoas são tão bitoladas dizendo, olha, a partir do momento que você se converte, é só louvor que tem que ouvir. Não, não é errado você ouvir outros tipos de música, desde que esses outros tipos de música não vão contra aquilo que você crê, contra aquilo que a Escritura diz. Porque, convenhamos, há canções que são maravilhosas. Nós cremos no que os reformados chamam de graça comum. O que é graça comum? É que Deus ele deu dons e talentos não apenas para crentes, mas para todos, para ímpios também. Já viu o Neymar jogar bola? Ímpio? Então você não pode assistir o Neymar. Vai ter que assistir quem? O jogo do Corinthians, perna de pau, que é crente. Ruim para arrebentar. Mas existe isso, a graça comum. Então, eu estava assistindo semana passada, aquele filme lá, Dois Filhos de Francisco. Já assistiram? Amém?
Passou pela 100ª vez de novo, né? Mas é maravilhoso a história do filme, né? Desde quando Zezé de Camargo não sabia cantar, lembra? Eu não sabia cantar nada, continuo não sabendo até hoje. E a história deles de miséria, de sofrimento, de angústia, de morte. E você vê realmente, né, da onde que eles saíram para onde que eles chegaram agora. E são ímpios. O tema da música, né? No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. É uma história que você ouve e chora. Então, existe essa questão da graça comum, porque, por mais que não sejam músicas que cantaremos no culto, que glorifique a Deus, mas conta a história de uma família, de uma pessoa. Aquela outra música, Menino da Porteira, acho que é do Daniel, o sertanejo antigo, tinha uma música boa. Conhece aquela música, né? Que conta a história. Todo dia chegava lá na porteira, o menino estava lá, dava moeda para ele. Um dia eu cheguei, cadê o menino? A história, eu não lembro a melodia da música, que um boi foi e matou a criancinha. Ou aquela mais antiga ainda, essa aí eu cantava desde quando era criança. Fogão de lenha. A história de um homem que saiu para procurar a felicidade, mas a felicidade estava em casa. Não é esse o retrato que nós vemos em muitos lugares hoje? Então, quando se trata a respeito disso, não há problema. A dose é quando você ouve músicas que vão contra a nossa fé. Os funks não precisa nem falar, né? Misericórdia. Mas olha, eu dei um Google essa semana lá, estudando a respeito dessa pregação, que eu peguei essas músicas sertanejas antigas, né? Falei, puxa, bonita demais. Para você ver que, por mais que não foram feitas por cristãos, mas são músicas que falam de histórias reais e histórias até bíblicas. Não é assim que acontece? As pessoas saem à procura da felicidade, e a felicidade está dentro da própria casa, gente. Daí, ó, eu, ao acaso, né, cliquei lá e eu não sei nem quem canta, mas eu selecionei 3 músicas ali. Então, essas músicas que mesmo não sendo cristãs, não há problema ouvir. Agora, é claro, crente a gente não vai... põe só a primeira, por favor. Você não vai ouvir aquela lá, né? Eu não sei nem a melodia, eu só anotei. O celular aberto, uma conversa estranha. O contato era de um homem, mas chamava Fernanda. Já dando todas as dicas quando você quiser dar o cambal na mulher, né? A mim você não engana. Falava de um encontro que tinha marcado, foi bem no dia em que fez hora extra no trabalho. Gente, isso aqui é dica para você colocar um partido na mulher. Como que um crente vai ficar ouvindo esse tipo de coisa? Porque tudo aquilo que nós ouvimos, vemos ou lemos, aquilo nos alimenta. Daí você acha que não tem problema nenhum ouvindo essas coisas, põe a outra lá. Não sei como que fala. Infiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração, assuma as consequências dessa traição. Corno. Traiu, agora vai tomar na cabeça. Põe a outra. E olha a última. Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro. Eu não sei se querer ir no banheiro, se foi proposital o no, né, para dar musicalidade, porque um pouquinho de português você sabe. Quem vai a algum lugar, a regência verbal que está errado. Então, não sei se o cantor sabia português ou se ele fez isso aqui simplesmente para dar uma conotação musical melhor. Então, seria ao, né? Mas vamos falar do jeito que está. Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro, aí eu ganho 5 minutinhos de solteiro. É rapidinho, ela nem vai desconfiar. Que estratégia, hein? E são coisas que não cabem a um cristão ficar ouvindo. Porque você é alimentado o tempo todo com coisas erradas. Mas o problema de falsos crentes, crentes mundanos, que sempre dão um jeitinho de distorcer a Escritura para validar as suas práticas mundanas, é que, além de tentar validar tudo aquilo que eles gostam de fazer, eles nos criticam quando a gente fala que eles estão errados. Chega na internet, meu irmão, e fala, ó, isso aqui é errado. O povo cai matando de pau em cima de você. Ah, mas Jesus comeu com pecadores. É verdade, ele comeu e não ficou dançando pecadores. Ele participou do pecado daqueles homens também. Agora, onde você vê na Escritura que Jesus não condena o pecado? Porque hoje não pode. O que? Falar do pecado dos outros? Isso é um absurdo. Olhe para a sua vida. Esse é sempre o argumento que eles usam. Não fale do pecado dos outros, fale sobre o amor de Jesus. Mas calma aí. Se conversão é mudança de atitude, como a pessoa vai mudar se ela não sabe que ela está errada? Ela precisa ser confrontada, senão ela jamais vai saber que ela está errada. Então é de suma importância que venhamos a fazer assim como Jesus nos ensinou.
Lembra o exemplo da mulher samaritana? Diz a Escritura aqui, porque as pessoas falam, né? Não pregue sobre o pecado, não fale do pecado das pessoas, ore para que Deus toque o coração delas. Jesus era amor, então eles começam a distorcer a Escritura. Mas a mulher samaritana, ela está lá tendo sede, e Jesus disse, olha, eu vou te dar a água viva. Você quer ela? Claro que quero. Jesus disse, ótimo, busca o teu marido. Ela, ai, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus ainda diz assim, bem disseste, já teve 5, e o que você tem não é seu marido. Ou seja, está mais rodado que carro de Uber. Você precisa acertar a sua vida, mulher. Jesus não deixou de falar do pecado dela. A mulher pega em flagrante adultério. Jesus falou o que é para ela? Está perdoada. Paz e amor. Hã? Não. Está perdoada. Vai, não peques mais. Ou seja, mostrou o pecado dela. Você está perdoado, mas que você não faça mais isso que você estava fazendo. Mas hoje em dia nós não podemos. Falar contra o pecado, a gente é crucificado o tempo todo. O que é mentira? Mentira é aquilo que é oposto à verdade. Heresia é uma verdade distorcida. É mais ou menos o seguinte, para você entender, como que muitos cristãos, eles não mentem de forma descarada. Eles não dizem, ó, esse livro aqui é do demônio. Não. Mas eles pegam esse livro que eles dizem ser de Deus e dão uma distorcida. Porque o mentiroso, o que ele diz? Ele diz assim, olha, eu não creio na Bíblia. O herege diz, eu creio que isso aqui é a palavra de Deus. Para logo depois distorcer e deixar a Bíblia de um jeito que seja aprazível ao seu próprio pecado. É isso que eles fazem. Por exemplo, eles sabem, a Escritura, ela é inerrante. Mas daí quando chega naquele princípio que diz que a mulher deve aprender em silêncio, que pastora é uma heresia, que apóstolo bom é apóstolo morto, eles dizem, não é muito bem assim não. Eu acredito na Bíblia, mas aqui eu acredito de uma forma diferente. E aí, então, quando você vai e diz, isso aqui é um erro, eles sempre rebatem, não dizendo, olha, pastor, eu acho que o senhor interpretou a Bíblia de uma forma errada. Eles sempre usam o argumento ad hominem. O que é isso? É quando você não consegue desconstruir um argumento e você acaba desconstruindo o argumentador. Eu constantemente passo por isso, irmão, isso aqui é errado, não pode. Sua mãe não é homem? Exagerei, né? Sua mãe não é homem, mas... E você não tem pecado? E tal coisa? Falei, não, mas calma aí, eu falei disso daqui. O combate deles nunca é, pastor, eu acho que a interpretação está errada. Mas sempre é, fariseu, hipócrita. Cadê o amor? Pastor divisivo, fica dividindo o povo brigando na internet. Pregue sobre o amor. Este é o argumento. Karl Marx, ele nunca pegou numa arma, mas as suas ideias mataram mais de 100 milhões de pessoas. E você está aí, não, pastor, esse negócio de ideia, doutrina, ideologia, isso aí não tem problema. Você acha que não tem? Tem um monte de gente morrendo até hoje por conta de Karl Marx, sem ter pegado uma arma. Então, isso é uma importância. Eu gastei um tempinho a mais na introdução, mas eu vou passar só 2 princípios. Põe ali o primeiro, por favor, Vi. O primeiro princípio é a revelação de Jesus e a situação da igreja. Na primeira pregação eu falei que Apocalipse significa revelação. Revelação do quê? Ora, de Jesus Cristo, principalmente dele. E se você ler aqui as cartas e todo o livro de Apocalipse, você vai ver que Jesus é implacável com aqueles pecadores que não se arrependem. Extremamente implacável com o pecador impenitente. A visão que nós lemos aqui é ele como olhos de fogo, no sentido de que, olha, o olho que queima toda a maldade, todo o pecado vai ser fulminado por Deus se não houver arrependimento antes. No verso 23, você pode acompanhar comigo? Vai dizer assim, Apocalipse 2, 23. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E eu leio isso aqui, eu fico apavorado, eu não sei você. Saber que Deus, ele sabe não apenas aquilo que nós fazemos de forma externa, mas ele sonda toda a nossa mente, pensamentos errados e toda a motivação errada do coração também. Ou seja, podemos enganar esposa, marido, pastor, mas não há possibilidade de enganar o Senhor. Quando ele diz os pés como bronze polido, provavelmente Paulo está fazendo a mesma referência. Põe ali Romanos 16, 20. Olha o que Paulo vai dizer.
E o Deus da paz em breve esmagará Satanás. Ô Paulo, não entendi quando o Deus da paz vai esmagar. Está meio estranho. Mas perceba que o Deus da paz, o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O nosso Deus que nós cremos, um Deus de paz, é o Deus que julgará todas as nações e esmagará aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Se a vida eterna, como diz João, é conhecer a Cristo, eu temo que muitos que estão dentro de igrejas hoje não são cristãos, porque não conhecem nada de Deus. Eles montam um Deus na sua cabeça, mas não conhecem a respeito do Deus verdadeiro. Experimente dizer para sua família, para as pessoas numa rede social, que o Deus que você crê é o Deus de Naum, capítulo 1, verso 2, que diz assim: Deus é um Deus vingador. Já ouviu esse nome? Vingador. Este é o Deus. Aquele que vai esmagar o pecador. Aquele que vai descarregar a ira sobre os ímpios. Esses são os termos que a Escritura usa. E se nós analisarmos a tragédia que houve várias vezes com o povo de Israel, Israel foi escravizado pela Babilônia, Império Medo-Persa, pela Síria, vários povos, Império Romano, todos eles não são apenas coisas do acaso, um império mais forte se levantou, mas a Escritura diz que toda vez que o povo de Deus se lascou, foi punido, subjugado, levado como escravo, foi a mão do próprio Deus punindo o seu povo. Este é o Deus da Escritura. Agora, se você pega a Bíblia de Preciosas Promessas e lê só aquelas partes destacadas, meu irmão, você forma um Frankenstein e um Deus inexistente. Forma um Deus da sua cabeça. Já ouviu aquela expressão? O meu Deus não manda ninguém para o inferno. Qual é o seu Deus? Pode ser qualquer um. O da Bíblia não é. O da Bíblia manda. E a Escritura ainda diz que ele tem as chaves do abismo. Que nós não devemos temer os homens, que os homens o máximo que eles podem fazer é matar o corpo. Mas devemos temer a Jesus Cristo, que além de matar o corpo, tem poder de condenar a alma, de matar a alma. A ele sim nós devemos temer. Agora, se nós falamos que este é o Deus da Escritura, os crentes Nutella de hoje, como moças, vão dizer assim: eu não acredito desse jeito não. Onde já se viu? Eu creio no Deus de amor. Mas o Deus da Escritura, ele é amor, e por conta dele ser amor, necessita que ele puna o pecado. No verso 22, vai dizer que ele deixou aquela mulher doente, vou deixá-la doente. No verso 23, vou matar os seus filhos. Parece uma heresia falar isso aqui, de Deus, não é? Como assim? Deus vai deixar o povo doente, que não se arrepender, vai matar as crianças. É isso aqui que a Bíblia diz. Agora, por que você acha que o Brasil é um país onde os bandidos fazem festa? Sabe por quê? Porque o Brasil é um país da impunidade. As leis são frouxas, e por conta das leis serem frouxas, a bandidagem faz a festa. Porque, sabe, eu vou cometer crime, audiência de custódia 24 horas, estou na rua no máximo. E saio dando risada da cara dos policiais que me prenderam. É assim a nossa lei. Por que você acha que muitas crianças são desobedientes, berrentas e até agridem os pais? Por conta de pais e mães frouxos, que não são firmes quando tem que ser firme. E ainda diz que a situação da igreja, que no verso 20, acompanha comigo aí, Apocalipse 2, 20, por favor. Mas tem contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e seduz os servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. No começo diz, olha, eu sei que vocês têm fé, eu sei que vocês têm serviço, eu sei que as suas obras são melhores do que as anteriores, mas vocês toleram essa macumbeira feminista chamada Jezabel, fazendo uma alusão à mulher de Acabe, que realmente era o cão chupando manga, aquela mulher. O discurso da moda hoje no meio cristão é tolerância. Precisamos ser complacentes, tolerantes. Na Escritura, os cristãos eram conhecidos pelo contrário, por serem intolerantes. Amã, no livro de Esther, ele chega e diz para o rei: rei, não podemos aceitar esse povo. Eles são intolerantes. Eu coloquei ali, Esther? Põe ele, por favor. Esther 3:8.
Existe espalhado, aqui é Amã reclamando do povo de Deus, dos crentes. Existe um povo espalhado, existe espalhado disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Está falando do povo de Deus, dizendo, rei, não tolere este povo, sabe por quê? Eles são intoleráveis quanto à crença deles. Historicamente, assim os cristãos foram conhecidos. Em Roma, havia o culto ao imperador. Só que os romanos, eles toleravam tudo. Eram quase que ecumênicos. É por isso que não dá para ser cristão verdadeiro e ecumênico. Sabe o que é ecumenismo, né? Junção de várias religiões. Ah, vai ter um culto lá, pastor, o padre, o pai de santo, pombagira, tranca-rua, vai estar todo mundo lá. Pastor, o senhor vai? Claro que não. Os romanos já eram ecumenistas. Eles diziam, não há problema, quer adorar Afrodite? Adore, mas também preste o culto ao imperador. Quer adorar a Jesus, que vocês dizem que é Deus? Não há problema, desde que vocês não deixem de adorar a César. Aí os cristãos foram mortos. Por quê? Lembra que eles diziam? César não é Senhor. Há um só Deus. Nós podemos até pagar imposto a César. Adorar a César, jamais. Por conta disso, perderam a cabeça. Precisamos entender que misericórdia é diferente de tolerância. Uma coisa é ter misericórdia do pecador. Isso sempre teremos. Sempre ofereceremos uma, duas, todas as mãos possíveis para acolher o pecador enquanto ele estiver arrependido e disposto a mudar, nem que erre neste processo várias vezes. Outra coisa é vermos o pecado da pessoa e sermos constantemente tolerantes, sem haver repreensões. Isso é errado. E o segundo princípio é o seguinte, heresias e promessa. Vai falar que a respeito desta mulher de Jezabel, assim, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Pode acompanhar comigo, verso 21? Dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Aqui no verso 20, vai dizer assim, mas tem contra ti que toleras Jezabel, que se diz profetiza, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Aqui nós já vemos dois pecados nessa mulher. Primeiro, se diz profetiza. Não era. Pastor, há algum problema a mulher profetizar? Não há nenhum problema. No Antigo Testamento vemos Miriam. No Novo Testamento vemos mulheres profetizando para Paulo. Eu explico isso de uma forma mais detalhada na pregação pastorado feminino, você pode ouvir depois. Só que, qual que é a reclamação aqui? Olha, ela se diz profetiza, não é. E pior, vocês estão permitindo que ela ensine. Provavelmente fazendo uma alusão ao que Paulo diz aqui também. Põe ali 1 Timóteo. Uma passagem clássica aqui de 1850 para trás, não havia nenhuma dúvida a respeito desta passagem. Começou-se a ter dúvida depois do advento do feminismo, das primeiras ondas do movimento feminista. 1 Timóteo 2,12, bem claro, falando da mulher em relação à igreja, à função eclesiástica, a estar na frente de uma congregação. Paulo diz assim, pois não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Ai, por quê? Porque foi criado primeiro Adão e depois Eva. Depois você pergunta para Deus quando chegar lá. Isso aqui é o que eu sei. Por que a mulher tem que sujeitar o marido? Porque Deus fez Adão primeiro. Pastor, por que não fez Eva? Porque não quis. Você imagina com Eva dando palpite o tempo todo. O pai, a girafa está com o pescoço muito comprido, hein? Por isso que fez o homem primeiro, gente. Que o homem fica de boa quando vê Deus fazendo as coisas. Mas brincadeiras à parte, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, mas esteja em silêncio. Uma mulher ensinar o que é certo na igreja já é errado. Uma mulher ensinar a uma congregação de forma mista, ainda que seja a palavra de Deus, segundo a Escritura, é um erro. Não deve ensinar. Uma vez eu conversava com um amigo, ele dizia que, pastor, às vezes na minha igreja lá, por conta do meu trabalho, e às vezes eu precisava deixar minha mulher pregando, tá errado. Eu falei, tá, claro que tá. Eu não tem um irmão na sua igreja que consiga pregar, gente? Pastor, mas ele não sabe falar muito. Ponha para ler o Salmo 119, bem lento.
Vai dar uma pregação de 35 minutos, tranquilo. Mas não faça aquilo que é errado. Pastor, o senhor está dizendo que as mulheres não têm capacidade? De forma alguma. Já preguei, as irmãs são bênção. Sem as irmãs, a igreja não seria o que é. É de suma importância aquilo que as irmãs fazem. Só que o serviço de liderança eclesiástica, de estar à frente de uma congregação, não é uma vocação para as mulheres. Ela pode ter várias outras vocações. Se ela está neste caminho, ela está sendo rebelde, feminista e desobediente a Deus. E os pastores que assim aceitam essas mulheres também são rebeldes, feministas, desobedientes, bananas e frouxos. É isso que a Escritura diz. Se você quer, você briga com Deus. Mas a mulher, ela tem o seu lugar na obra do Senhor. E não é à frente da igreja liderando ou ensinando a palavra de Deus para a congregação de forma geral. Agora, eu sei que quando nós falamos isso, pode afastar pessoas, claro que pode. Uma vez vi uma irmã na nossa igreja, missionária, não sei das quantas, do sapato de fogo voador. Isso aí, eu coloquei, né? Mas era lá da... que missionário, legal, né? Você faz missões onde? Aí meu sonho é ir para a África. Eu falei, você pode começar na rua de sua casa, né? Que é um lugar maravilhoso para fazer missões do que no bairro que você mora. Porque todo mundo quer levar a palavra de Deus longe. Aí evangelizaram a Araretama, ninguém quer. Lá não dá. Daí, não, pastor, eu sou missionário, eu prego a palavra de Deus há não sei quantos anos, aqui eu vou poder pregar? Não. Não, mas como assim? Que não pode. Por quê? Porque a Bíblia diz que não pode. Você quer fazer parte de um pequeno grupo, compartilhar a palavra com os irmãos, com as irmãs, vai ser bênção. Quer trabalhar no ministério infantil, ensinar as crianças, vai ser bênção. Trabalhar com as irmãs, não há problema as irmãs pregarem para as irmãs. Mas na igreja, não. Pergunta se ela voltou. Duvido, né? Claro que não. Só que daí, quando nós fazemos aquilo que é correto, temos a chance de perder pessoas. Só que se não fizermos aquilo que é correto, perderemos muito mais. Lembra o exemplo de Arão? Moisés está com o povo, e então ele vai ao monte para que Deus dê a ele a lei. E ele deixa Arão, seu irmão, cuidando das pessoas. E então os homens começam a apertar Arão. Arão, sei não, hein? Moisés, acho que não volta mais. Ó, demora. 1 mês, já é nada. Faz o seguinte, vamos fazer um bezerro de ouro aqui e vamos adorar esses deuses. Se Arão fosse firme com esses homens, é bem provável que alguns saíssem da igreja de Arão. Se Arão batesse os pés dizendo, não, vamos fazer bezerro de ouro, coisa nenhuma. Somos crentes, somos fiéis a Deus e não tem idolatria aqui neste lugar. É bem provável que esses homens ficarem embirradinhos. Belém, nunca mais cuide bem. Fosse embora. Tinha esse risco? Claro. Arão, diz a Escritura, foi frouxo. Este é o termo. Fez o bezerro de ouro. Moisés desce do monte e vê aquela idolatria toda. Chama os levitas e diz assim, matem todos os idólatras. 3.000 pessoas morrem naquele dia. A perda por ser firme sempre vai ser menor que a perda por ser frouxo. Sempre. Depois, para encerrar, no verso 24 diz assim, mas digo a vós e os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem a doutrina e não conhecem as coisas profundas de Satanás. A doutrina aqui dessa igreja é que eles precisavam conhecer o mais profundo do abismo de Satanás. Para quê? Que como que eles vão falar para quem está perdido se eles não conhecem? É a mesma história daquilo que eu falei no começo. No Brasil, durante muito tempo, hoje menos, mas ainda há um movimento chamado de batalha espiritual. Já deve ter lido alguns livros a respeito disso. Até um livro de Mary Baxter chamado de A Divina Revelação do Inferno. Absurdo, olha o nome do livro. A Divina Revelação do Inferno. E é claro, há outras pessoas expoentes como Neuza Tioca, uma missionária herege, que fica aí pregando um monte de besteira, que não tem nada a ver com a Escritura. E eu vi uma vez uma moça chamada Apóstola Sol. Põe lá no YouTube para você ver. Não tem nem pastora, gente. A apóstola é para chutar o balde, né? Apóstola. E ela jurando de pé junto que o Satanás faz aniversário em agosto. Eu não duvidei.
Eu acredito. É filho do capeta. Como que uma filha não sabe o aniversário do pai? Da onde que tira essa ideia, gente? Satanás, acho que por conta agosto, mês de cachorro louco, essas coisas aí, né? Os crentes é tudo doido, literalmente. Satanás faz aniversário em agosto. Essas pessoas da batalha espiritual, vira e mexe, pregam mais sobre o diabo que Deus. Elas sabem tudo como que funciona a macumba, gente. Como que os demônios agem, o tranca-rua, o Zé Pilintra, pombagia, sabe tudo. Bíblia, nada. Nada, absolutamente nada. Tem igrejas que levam lá o macumbeiro, tá aqui o ex-bruxo Chico, o macumbeiro, não sei das quantas, e ele vai nos falar como é o império das trevas, como que as coisas agem. Então eles começam a afirmar a doutrina da igreja de libertação com base no que o ex-macumbeiro falou, e não com base naquilo que a Escritura diz. Então você já vê que heresia, que absurdo esse tipo de coisa. E ele termina dizendo assim no verso 26, ao vencedor, ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como recebi a autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando como são quebrados os vasos do oleiro. Olha que interessante. Reger as nações com cetro de ferro. Os crentes verdadeiros irão reger as nações com cetro de ferro, e um dos objetivos é reduzir a pó aqueles que não se arrependeram. Fala isso para os crentes no tela hoje. Que é isso? Onde já se viu? Deus está desviando, gente, não é possível. Deus, eu acho que o senhor tinha que ser mais amor, o senhor está muito bravo, hein? Toma um maracujina velho, hein? Antigo. Ai, Deus está bravo demais, como assim? Ele ainda diz, darei a estrela da manhã, é claro, né? Referência ao sol que ilumina o nosso caminho, que nos livra da escuridão. Essa é a recompensa para o crente fiel. Todas as igrejas que nós vimos até agora, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, todas elas viviam épocas totalmente difíceis, mas o que Deus cobrou delas foi a mesma coisa, permaneçam fiéis. Não importa o que a maioria diz, não importa a perseguição que se levante, não importa que todos estejam fazendo aquilo que é errado, nós devemos permanecer fiéis, porque aqueles que assim permanecem receberão a recompensa do Senhor. E essa é uma promessa, e tudo aquilo que Deus prometeu, pode ter certeza que Ele vai cumprir.